Bom, pessoal, o que é toxodinâmica? Toxodinâmica, né, é a parte da toxicologia que estuda os mecanismos de ação tóxica exercida por substâncias químicas sobre o sistema biológico, sob o ponto de vista bioquímico, molecularmente. O que essa substância tóxica faz com as nossas células? Molecularmente, o que essa substância faz com os nossos tecidos e órgãos? É isso que a toxodinâmica explica. Você fala, mas para que eu tenho que entender a toxodinâmica de uma substância, por exemplo? Para quê? Uai, a gente tem que entender quais são os riscos, né? Será que essa substância provoca riscos grandes ou riscos pequenos? Paracetamol, o risco dele é pequeno. Dipirona, o risco de ter um efeito colateral é menor que 0,01%. Então a gente consegue avaliar riscos das substâncias entendendo a toxicodinâmica daquela substância. Entendendo como é que aquela substância, por exemplo, a dipirona, consegue exercer uma ação tóxica, né, no sistema biológico. Então, a toxicodinâmica ela é fundamental para avaliar as causas, a possibilidade, as causas dos efeitos negativos. Bom, se eu sei que essa substância tem efeitos negativos graves, eu tenho como intervir, eu tenho como prevenir, eu tenho como criar procedimentos preventivos, ou pelo menos tentar criar mecanismos de prevenção, de estabelecer procedimentos preventivos com relação àquela substância. Até mesmo a descontinuação do uso daquela substância. Nós temos exemplos, pessoal, de substâncias que antigamente era largamente utilizada. Era muito utilizada no dia a dia. Foram abandonadas. Por quê? Porque mostrou-se que os efeitos negativos eram grandes e que não era possível fazer uma prevenção adequada. E aí, portanto, essa substância foi abandonada. Detalhe, por outro lado, quando você entende a toxicodinâmica daquela substância, você consegue alterar o mecanismo biológico. Você fala, Kleber, mas você está viajando, não estou entendendo nada. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma substância chamada retinoide, né? Bom para tratar rugas. Quando você coloca o retinoide diretamente na pele, ele pode provocar efeito negativo? Pode. Qual? Irritação da pele. Dermatite irritativa da pele. Ok? Beleza. Será que é possível você pegar o retinoide e criar algum mecanismo de prevenção para reduzir esses efeitos irritativos? Tem. Tem, porque nós entendemos a fisiologia, nós entendemos os mecanismos moleculares dos retinoides na pele. E sabe-se que quando você inicia o uso dos retinoides numa dose pequena, ainda não terapêutica, você inicia os retinoides, né, com uma dose ainda não terapêutica, mas uma dose para fazer a pele se acostumar com aquela substância. Beleza, pessoal? Consequentemente, depois que a pele se acostuma com aquele produto, ela passa a não ter mais uma hipersensibilidade irritativa com aquele produto, com os retinoides. Então você pode aumentar a dose e aumentar a frequência. Ou seja, você previne um efeito negativo. Qual é o efeito negativo? Se usado de forma alta, em doses altas, no começo da aplicação do produto, você vai desenvolver uma dermatite irritativa. Consequência disso, a pessoa vai abandonar o tratamento, porque está difícil para ela. Beleza, pessoal? E detalhe, falando ainda dos retinoides, detalhe, pessoal, maravilhoso.
hoje em dia, é possível, já foi desenvolvido, retinóides que não tem tanta irritabilidade na pele. Eles conseguiram falar, peraí, se o retinol ele trata a ruga, né? Ele trata a ruga, mas ele tem efeito negativo. Se você usar ela numa dose alta no começo, a pessoa fica louca para usar uma dose alta do retinol para sumir com a ruga logo de uma vez. Só que tem um porém. Se usado uma dose alta do retinoide no começo, vai dar uma irritação na pele. O que você tem que fazer? Usar uma dose menor, né? Uma dose não terapêutica, para fazer a pele se acostumar com o produto, e depois de um certo tempo, algumas semanas a meses, você entra com uma dose terapêutica e consegue tratar a ruga de fato. Só que você tem que esperar alguns meses, tá? Algumas semanas. Você não pode entrar com a dose terapêutica. O que eles inventaram? Alguns retinóides que não dão dermatite irritativa. Então, seja, conhecer a toxodinâmica da substância dos retinóides possibilitou a inovação, o desenvolvimento de produtos específicos. No caso, um retinóide especial, que não dá dermatite irritativa.